E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo certinho? Hoje fazendo a live numa sexta-feira, quarta-feira, que é o dia normal de eu estar fazendo as lives, segunda e quarta, sempre às 19 horas. Mas essa quarta eu tive um compromisso, tive uma reunião, não consegui adiar e realmente a gente teve que pifar na nossa live. Então por isso que a gente está fazendo a live na sexta-feira. Sextona, estou aqui em casa hoje para poder passar a live para vocês. E tô super empolgado também, porque eu não quero deixar passar a série, né, dos 3 itens que a gente já tinha falado na semana passada, que é os 3 itens para poder viver com folga financeira. Faltou a gente então descrever e esmiuçar um pouco mais o terceiro item, tá bom? Então só para a gente recapitular os 3 itens para poder viver com folga financeira, o primeiro item é não aumentar o padrão de vida. Depois eu discorri uma live só falando sobre métodos para não aumentar o padrão de vida assim que você recebe algum tipo de rendimento extra, ou algum tipo de aumento salarial, ou um tipo de, sei lá, qualquer dinheiro que esteja sobrando. Não aumenta o seu padrão de vida sem que você tenha o seu colchão de emergência, né? Sua reserva de emergência, sem que você tenha algum dinheiro investido que esteja trabalhando para você, e não você trabalhando para ele, tá? O item 2, para a gente recapitular aqui rapidão, é justamente fazer uma reserva de emergência. Se você não aumentar seu padrão de vida e a sua renda começar a aumentar, você conseguir manter o seu padrão de vida, você consegue fazer a sua reserva de emergência, e fazendo sua reserva de emergência você vai estar vivendo com muito mais segurança financeira, com muito mais liberdade, com muito mais tranquilidade, podendo deitar no travesseiro à noite com a cabeça tranquila de que você tem o mínimo de dinheiro guardado para poder sobreviver em caso de alguma dor de barriga qualquer, né? Um desemprego, uma pandemia, como a gente está vivendo agora. Acho que não tem momento melhor para a gente poder estar discorrendo sobre a importância de uma reserva de emergência do que esse momento de pandemia que a gente está vivendo agora, tá bom? Esse foi o segundo item, já discorremos a live sobre isso, estou apenas recapitulando hoje. E aí o terceiro item, que é o se pague primeiro. Esse a gente vai falar hoje, tá bom? Gente, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Peter Volkmann e hoje eu quero então falar para vocês a importância do terceiro item para a gente poder viver com folga financeira, com saúde financeira, com tranquilidade. O terceiro item é se pague primeiro, tá bom? E esse item, geralmente, as pessoas ficam assim, se pague primeiro, nossa, agora eu virei uma despesa, né? O pessoal faz piadinha, como é que eu vou me pagar? Como é que eu vou me pagar se eu não consigo nem pagar minhas contas do mês? Como é que eu vou me pagar se sobra mês do meu salário? Enfim, aí vem aquelas piadinhas, aqueles memes que a gente se diverte um monte. Mas o assunto aqui hoje é sério, tá? Então, se você quer viver com essa folga financeira, você não pode negligenciar esse terceiro item, tá? É extremamente importante que você cumpra esses. São 3 itens que a gente consegue sim, com disciplina, com força de vontade. Se você quiser mesmo, você consegue cumprir os 3 itens sem alterar tanto assim a sua vida, né? A sua forma de viver, os seus hábitos. Eles não precisam ser completamente transformados para que a gente consiga se adequar nisso aqui. Basta você ter as suas prioridades muito bem estabelecidas, tá bom? Então assim, eu não tenho dinheiro para as contas do mês, eu não consigo juntar dinheiro, eu não consigo comprar as coisas que eu quero. Lógico, se você não tem o mínimo de disciplina para poder investir uma parte do que você ganha todos os meses, né? Para construir um patrimônio, para construir uma reserva de emergência, para construir investimentos que ajudem a aumentar a sua renda, né? Então, ao invés de você aumentar o seu padrão de vida quando tiver um aumento de renda, você precisa manter o seu padrão de vida e investir mais para que sua renda aumente de novo. Então, você vai aumentar 2 vezes a sua renda ao invés de aumentar o seu padrão de vida. E isso vai acontecer sucessivas vezes ao longo da sua vida. E com isso, a longo prazo, você vai estabelecendo o seu colchão, né? O seu colchão de segurança, você vai estabelecendo o seu colchão de liberdade financeira, você vai conseguindo, com os próprios rendimentos que você vai estar acumulando, comprar as coisas que você quer. Então, se você não junta dinheiro, se você não tem disciplina de se pagar primeiro, de, opa, veio meu salário, bluf, isso aqui, esse percentual aqui eu vou botar na minha caixinha, no meu envelope, que eu já falei aqui nas lives também, o meu envelopinho, o meu centro de custos, eu vou colocar isso
Primeiro, eu sou o primeiro. Quem é mais importante na sua vida a não ser você mesmo? Claro, quem tem filho, não, essa pergunta não vale, tá? Quem tem filho não vale essa pergunta. Mas depois dos filhos, vamos esquecer os filhos agora. Quem é mais importante do que você mesmo? Quem é mais importante do que a estabilidade dos seus filhos? Para quem tem filhos, pronto, já conseguimos linkar. Porque a gente não faz as coisas pra gente, a gente faz pros filhos, certo? Mas vamos pensar que quem é mais importante? Qualquer credor que você tenha é mais importante do que você? Qualquer conta que você tenha, ela é mais importante do que você ter a sua liberdade, do que você conseguir com os seus investimentos crescer a sua renda e poder ter cada vez mais fôlego financeiro, poder sair de um atoleiro financeiro, podendo, sei lá, conseguir viver essa tranquilidade que o dinheiro pode nos proporcionar. E eu não estou falando aqui de ganhar milhões, eu estou falando aqui de viver com o mínimo aplicado para que a gente possa viver tranquilo, que a gente tenha a nossa reserva de emergências, que, recapitulando, é de 6 a 10 salários que você percebe mensalmente. Então, se você ganha R$1.000, você tem que ter R$10.000, pelo menos, entre 6 e 10 mil reais guardados, tá? Ah, mas é muito dinheiro, para mim é muito difícil isso. Claro, porque você tem que se pagar primeiro. Assim que você ganhar o seu salário de R$1.000, você vai pegar uma parte desses R$1.000 que você vai definir. O ideal, gente, e aí é sempre muito difícil e delicado a gente ficar sugerindo alguma coisa com o bolso dos outros, né? É sempre muito delicado, cada um tem a sua história de vida, cada um tem a sua particularidade. Mas esse processo, esse método simples aqui que eu estou falando para vocês, ele funciona para todo mundo. Ele não é uma exclusividade só para quem ganha muito dinheiro. Ele funciona, eu já dei o exemplo para vocês em outras lives, quem está me acompanhando aqui no canal, inclusive quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá o like, dá aquela força aí, se inscreve no Instagram, clica no aviãozinho, distribui essa live para alguém que você acha que precisa estar ouvindo isso, que está agora em casa, tomando aquela cervejinha e precisa ouvir um pouquinho sobre segurança financeira, sobre melhorias nos seus processos financeiros para poder viver com folga financeira. Clica aí no aviãozinho e dispara isso aí para a gente poder aumentar o número de pessoas, tá bom? Que tenham acesso a essas informações, porque é muito simples. É muito simples você conseguir dar uma guinada na sua vida financeira sem que você tenha que, com isso, dar uma guinada total nos seus hábitos, entende? Você consegue dar uma melhorada nas suas finanças com mudanças de hábito, lógico, tem que cortar na própria carne, mas não é tão difícil assim, né? É como você encarar uma dieta. Eu digo sempre, você tem que encarar uma dieta, você tem que fazer alguns processos. Você tem que fazer uma atividade física, você vai ter que acordar mais cedo, eventualmente, para dar conta de tudo. Você vai ter que ir com o olho mais apurado no supermercado, procurando produtos que se enquadrem na sua dieta, que sejam mais low carb, ou sei lá, enfim, o tipo de dieta que você vai fazer. Nas finanças, é exatamente a mesma coisa. Você tem um passo a passo, você vai ter que mudar os seus hábitos, mas assim como na dieta, nas finanças você não vai morrer por causa disso, você não vai deixar de viver por causa disso, você não vai deixar de ser feliz por causa disso. E você sabe que, assim como numa dieta, é um processo que você vai ter que enfrentar para poder chegar no objetivo que você quer. Então não adianta você querer ter dinheiro, você querer ter uma estabilidade financeira, você querer viver com folga financeira, se em algum momento você não quiser abdicar de alguma coisa, tá bom? É extremamente importante a gente lembrar disso, tá bom? Se você quer resultados, você precisa fazer as coisas de uma maneira um pouco diferente do que você está fazendo hoje. Ah, mas eu faço tudo certinho e os resultados não vêm porque eu sou muito azarado. Não, não existe essa coisa de azarado. Não existe azar, não existe a terceira força do universo, esqueçam isso. É aqui, no nosso corpo, nossa mente. Nossa mente, principalmente a nossa mente, precisa estar focada para que a gente consiga atingir as metas que a gente quer. E a meta financeira tem que ser uma meta sua. Ninguém consegue emagrecer pensando assim, ó. Ah, eu vou fazer dieta, vamos ver o que vai dar. Numa dessa eu consigo emagrecer uns quilinhos aí. Mas aí eu tô aqui sentadinho, opa, tem um chocolatinho aqui na minha mesa, vou dar uma mordiscada. Dá um chocolatinho, é uma coisa inofensiva. Nas finanças é exatamente a mesma coisa. Ah, mas eu tenho uma graninha sobrando, eu vou comprar um tênis novo para mim, ou eu vou comprar, vamos jantar fora hoje, sobrou uma grana aqui. Você já se pagou primeiro? Se você já se pagou primeiro, se você já está com a sua reserva de emergência, ótimo, vai, seja feliz. Se você ainda não fez isso, lembra da dieta. Talvez você vai ter que recuar um pouquinho para poder passar
essa fase, né? Passar, pular de fase, dessa fase difícil de preparação para viver uma vida financeira mais estável, tá? Porque se você não parar para fazer isso em algum momento da sua vida, você vai estar no pior momento de atividade financeira, que é talvez na velhice, na terceira idade, 60, 70 anos, quando você estiver aposentado. Todo mundo sabe que a aposentadoria do INSS não é o suficiente para suprir a demanda de uma família, tá? Ela não acompanha. Então não é lá aos 60, 70 anos que você vai ter que pensar na sua reserva de emergência, pensar em guardar um dinheiro, pensar em alguma emergência que você tenha que ter, que você precisa ter alguma grana. Não vai ser lá. Então lá você só vai te sobrar o desespero, tá? Só vai te sobrar desespero, angústia, depressão. Aí você já está idoso, já tem uma série de limitações. Muitas vezes não, mas muitas vezes sim. E aí aquilo vira uma bola de neve. Né? Então é muito importante que você entenda logo, agora, hoje, que você precisa se pagar antes de mais nada. Porque lá, quando você tiver 70 anos, 80, sei lá, eu não quero numerar a idade, porque cada um sente a idade de uma maneira diferente, mas quando você estiver numa fase em que você não pode mais ser economicamente ativa, este se pagar primeiro que você fez desde já, vai salvar a tua pele naquela hora. Escreve o que eu estou dizendo. Se você não se preparar desde já para conseguir fazer uma reserva de emergência, para você se pagar primeiro, para você ter um investimento, para você ter uma estabilidade financeira, para você poder viver com folga financeira, que é o tópico principal dessa live, que eu já falei na semana passada, e hoje nós estamos falando exclusivamente do se pague. Então se pague primeiro e se pague agora que você tem um dinheiro, tá? Não caia em armadilhas, não caia em tentações. Vamos só fazer uma reflexão bem rápida. A pessoa que anda totalmente bem vestida, num carro novo, não precisa ser um carro novo, um carro legal, ou um carro que você talvez gostaria de ter, mas você ainda não tem condições de ter. Que a pessoa talvez more num lugar super legal, que a pessoa frequente restaurantes super legais, que a pessoa, sei lá, faça viagens maravilhosas que são o seu sonho. Mas será que essa pessoa se pagou antes de pagar todos esses outros fornecedores dela mesma? Será que ela pagou antes a viagem ou ela se pagou? Ou será que ela pagou antes o restaurante ou se pagou? Será que ela pagou antes o tênis novo ou se pagou? Então essa é a reflexão que eu quero fazer com vocês. O que é mais importante para você? Chegar na velhice e lembrar assim, nossa, eu andava sempre tão bem vestido, como eu andava bem vestido, nossa, todo mundo olhava para mim que eu andava bem vestido. Ah é? Então vamos lá comprar um remédio da farmácia. Não tenho dinheiro. Por quê? Porque eu primeiro paguei o meu padrão de roupa, porque eu primeiro paguei o meu padrão de carro, porque eu primeiro paguei o meu padrão de celular, de tênis, de restaurante, padrão de vida, eu elevei meu padrão de vida, mas eu não pensei em me pagar primeiro. E aí, quando eu me der conta disso, aí vem a decepção, aí vem a tristeza, vem a depressão, vem o amargor. Então, por isso, gente, é extremamente importante que a gente faça essa metodologia à risca, que a gente cumpra essa metodologia à risca, porque se pagar primeiro é muito mais importante e muito mais fácil do que você pode imaginar. E eu vou te dar hoje 6 maneiras, tá? Mais um pouquinho, eu vou passar aqui 6 maneiras de você poder se pagar. 6 formas que você vai conseguir se pagar primeiro. Mesmo você tendo um monte de conta, mesmo você tendo um monte de outras prioridades, eu vou mostrar para vocês que é simples, é intuitivo, tá? Então você vai fazendo, você vai se acostumando, você vai se adaptando e você vai vendo a importância disso. E o mais importante de se pagar primeiro é que se você não tem nada aplicado hoje em investimentos, eu não tenho R$1.000 na conta, eu não tenho R$100 aplicado na minha conta, porque eu gasto tudo que eu ganho, eu tenho, né, enfim. Tudo bem, tem nada de errado nisso, desde que você queira corrigir isso, tá? Então, quando você ganhar o seu salário, antes de mais nada, você precisa tirar esse percentual. Você precisa, mesmo que lá na frente ele vá te fazer falta. Por quê? Você não dá um jeito, por exemplo, de arrumar o dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito, que estão dizendo aí que é um grande vilão, e é mesmo? É mesmo um grande vilão? Por que ele é um grande vilão?
Cartão de crédito, quando você sabe usar, junta milhas, é muito legal e tal. Só que o cartão de crédito é muito fácil. O cartão de crédito você não tangibiliza. Quando você tem que tirar os pila da carteira, meu filho, aí dói. Dói no bolso porque você tá vendo. Porque você tá sentindo aquilo ali, que você tá vendo o dinheiro indo embora. Agora o cartão de crédito você não vê. E muitas vezes quem não tem planilha e não acompanha os gastos, nem sabe quanto já passou no cartão. E tem gente que nem controla a fatura do cartão e quando vem a fatura do cartão, paga a fatura mínima. Aí você se embola de vez. Porque a fatura mínima, gente, do cartão de crédito, dependendo de um banco para o outro, pode chegar até a 300%. Certamente é mais que 200%. Não tem fatura de cartão de crédito que seja menos de 200% ao ano. Tá? Isso quer dizer que, se é 200% ao ano, a taxa Selic, onde você aplica o seu dinheiro, sua poupancinha, rende 70% da taxa Selic. Eu já expliquei isso também numa live, certo? A poupança rende 70% da taxa Selic. A taxa Selic hoje está 3,5% ao ano. Então isso quer dizer que, se você deixar o seu dinheirinho ali no banco, ele vai te pagar 3,5%. E se você quiser não pagar a fatura do cartão de crédito, que é um serviço do banco, né? O banco é muito legal, ele te dá esse crédito sem te perguntar nada. Mas ele te cobra 300 ou 200%. De 3 que ele te paga, ele te cobra 200, tá bom? Então, por isso que é extremamente importante que a gente tenha a nossa reserva de emergência. Me embolei no cartão, pego da minha reserva de emergência, resolvo e já dou um jeito de cortar aquele cartão no meio. Ou já dou um jeito de tentar controlar aquele dinheiro. Não estou conseguindo me pagar, você precisa ter um autocontrole muito grande para conseguir sair de um atoleiro financeiro, ou conseguir ter um desenvolvimento, ou conseguir construir o seu patrimônio. E ele não é imediato, então muita gente acaba desistindo no meio do caminho. E isso é muito ruim. Você desistir no meio do caminho é muito ruim. Você precisa tentar e você precisa conseguir, pelo menos, avançar no seu plano. Ele é um plano que tem que entrar na sua rotina, ele precisa entrar na sua vida. Se pagar primeiro precisa ser um hábito, assim como você escova o dente, assim como você passa o desodorante, assim como você faz qualquer coisa. Ele precisa ser um hábito que você faça diariamente, ou mensalmente, ou semanalmente, dependendo. Se você for autônomo, você vai receber semanalmente, diariamente, por trabalho, por projeto, que às vezes pode levar mais tempo, não tem problema. O importante é que você consiga ter essa disciplina em guardar esse dinheiro, porque se você não pensar nisso agora, isso é extremamente importante, gente. Se você não começar a se pagar agora, quando você precisar, vai ser tarde. Quando você perceber a importância de não se pagar ou de se pagar agora, vai ser tarde. Se você não se paga, você vai perceber isso quando você já não tiver mais fôlego, não tiver mais força física ou talvez tiver muitas limitações para conseguir reverter esse jogo. E não tem nada pior do que você precisar de um remédio e não ter condições de comprar. Não tem nada pior do que você ter os cobradores na porta da sua casa, ou nada pior que você ter sua energia cortada, você não ter dinheiro para comprar comida. Nada pior que isso. Então, vamos se pagar logo. E se paga um pouquinho. Ah, Peter, eu não consigo guardar 20% do meu salário. Pois bem, se não consegue guardar 20% do seu salário, guarde 10, guarde 5, guarde 1. É melhor do que não guardar nada. Então, eu já contei também a história de uma pessoa que eu conheço que ganha 1.000 e pouquinhos reais por mês. E que mora sozinho, paga parcela de casa própria, paga pensão para filho, come e paga suas contas em dia. Ele não tem uma conta em atraso, tá? Isso quer dizer, gente, que se ele pode, e ele é semi-analfabeto, tá? Só que ele tem um controle financeiro por necessidade, mas muita gente tem necessidade igual e não o faz. E muita gente pode ganhar 3, 4, 10 salários mínimos, mas tem uma estrutura muito cara, tem muitos filhos, ou tem que sustentar alguém da família, pai, mãe, doente, enfim, e não faz esse controle. Então ele tem um dinheirinho guardado ainda, porque ele diz, eu preciso guardar todo mês um pouquinho, ele tem um dinheirinho guardado. Então a pessoa se paga primeiro, a pessoa é semi-analfabeta, mas ele consegue cumprir essas 3 etapas muito bem. Ele consegue cumprir essas etapas com maestria. Então eu posso afirmar para você que está aí agora pensando, isso aí não funciona, tô cheio de desculpa, não dá para mim, eu ganho muito pouco. Pensa comigo, se um cara
que ganha um pouco mais que um salário mínimo, paga pensão para filho, paga parcelamento de casa, é semi-analfabeto, consegue? Por que você não consegue? Pensa nisso. Gente, vamos para os 6 tópicos então, para eu poder falar para vocês os 6 tópicos as 6 formas, né, de você poder se pagar primeiro, tá? Os 6 momentos em que você pensa, tá, mas eu vou me pagar primeiro quando? Mas, pô, não sobra nada do meu salário, mas calma que eu vou falar para você, tá bom? Gente, primeiro, quando você recebe um aumento salarial, lógico, ao invés de aumentar o padrão de vida, você vai aumentar os seus investimentos, porque os seus investimentos vão aumentar a sua renda e não o seu custo. Desculpa, gente. Aumentar o seu padrão de vida vai aumentar os seus custos fixos mensais. Isso quer dizer que se em algum momento você tiver uma emergência, você não vai ter dinheiro para cobrir nem o seu padrão de vida. E, mas eu preciso comprar tudo do mais saudável, do mais bacana, minha casa eu preciso reformada. Ok, mas se você continuar nesse padrão de vida, você vai estar indo para trás. Você vai estar dando ré nisso. E essa semana eu ouvi uma história, eu quero contar essa história bem rapidinho para vocês, que é uma história típica de alguém que não consegue reduzir o seu padrão de vida, que me deixou tão chocado, eu acho tão absurdo isso, mas talvez você conheça alguém próximo a você que também faça isso. Então a missão é ir lá e dar um chacoalhão nessa pessoa. Eu conheci a história de uma família, pai, mãe e 2 filhos. E os pais se separaram há uns anos atrás. A mãe ficou morando com os 2 filhos no apartamento da família. O apartamento da família num prédio de bom padrão. O pai trabalhava numa empresa grande, até então era estável, e ele tinha um salário interessante. A mãe não trabalhava, cuidava dos filhos, cuidava da casa, trabalhava em casa, mas não tinha nenhuma renda. Quando eu quero dizer que não trabalhava é porque não tinha renda, certo? Não estou dizendo que dona de casa não faz nada. Estou querendo dizer que não tinha renda. E viviam da renda do pai. Eles se separaram, o pai continuou dizendo, não, eu vou manter meus filhos. Por quê? Porque ganhava muito dinheiro. Mas ganhava muito dinheiro e gastava tudo em padrão de vida. Gastava em padrão de vida, mas não fez a sua reserva de emergência. Gastava tudo em padrão de vida, mas não tinha investimentos. E aí, a empresa em que ele trabalhava, que tinha um bom salário, faliu. E da noite para o dia ele ficou sem emprego. Então, o que aconteceu com esse pai? Começou a atrasar as contas. E pasmem, eles vivem num apartamento de um excelente padrão, no centro de uma cidade extremamente grande e cara, e ele simplesmente não tinha um imóvel próprio. A casa em que ele morava era alugada. Então, de que forma essa pessoa imaginou ter alguma segurança financeira no futuro, ter alguma segurança de vida no futuro? Ele gastou tudo em sustento para os seus filhos, para sua ex-mulher, e ele já tem uma nova esposa, com mais um filho, eu acho, com a nova esposa. Então ele tem 2 casas para sustentar, sendo que nenhuma das 2 é casa própria. Tudo bem não ser casa própria, existe muita vantagem em você guardar o seu ativo, fazer o dinheiro render e pagar um aluguel. Nada contra, mas ele não guardou o ativo. Ele não tinha esse dinheiro guardado. Ele não fez colchão de emergência, ele não teve investimento, ele simplesmente gastou tudo que ele ganhava. Ele não se pagou, ele só aumentou o padrão de vida. Se ele não estava mais dando conta de pagar isso tudo, e se eles estão se divorciando, no meu entendimento racional, não existe possibilidade dessa mulher não ir trabalhar ou não ir buscar uma colocação no mercado de trabalho. Ah, mas ela ficou a vida toda em casa em detrimento da família. Tudo bem, entendo, mas esse tempo passou. E a pessoa precisa buscar uma outra renda, ela precisa buscar alguma ocupação. Porque agora, para eu só poder fechar a história, o resumo dessa história é de que ela está depressiva, os filhos criaram síndromes, síndrome do pânico, e não consegue sair do quarto, não arruma emprego, tem 30 anos, os filhos, né? E o marido está desesperado, morando de favor na casa de um outro amigo, com a sua nova família, na casa de praia de um amigo. Então, olha o nível do negócio. E agora a família está prestes a ser despejada do seu apartamento, aquela ex-esposa com os 2 filhos, porque não pagaram o aluguel por muito tempo.
Não pagaram aluguel, atrasaram o condomínio, e sei lá se conta de energia, isso tudo tá pago também. Não consegui me aprofundar a tal ponto, tá? Então, gente, isso é o relato típico de um descontrole financeiro que a gente acha absurdo. Às vezes eu acho inimaginável um negócio desse. Mas isso acontece muito mais do que a gente pode imaginar. Isso é a realidade de muito mais gente do que a gente pode imaginar. E aí eu fico pensando, qual é a qualidade de vida que essa família teve? Morando naquele apartamento, naquele prédio de alto padrão. Por que não morou numa casa geminada, em qualquer lugar mais simples? Foi morar com o pai, com a mãe, com a tia, com o irmão. Arruma um espaço na garagem, dá uma remodelada e, sabe, se organiza, vai trabalhar, busca uma renda. Para que ficar dependendo de ex-marido? Eles tinham uma única renda dentro de casa, uma única renda, não tinha uma renda passiva, não tinha renda de investimentos, não criou nenhum outro ativo ao longo da vida. E você não precisa criar milhões, eu não estou falando de criar milhões, mas um ativo pequeno. Se o seu salário é baixo, um ativo pequeno, 5, 10 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, depende de quanto você ganha, isso não vem ao caso o volume de dinheiro. O importante é que você tenha esse dinheiro guardado, porque isso demonstra que você tem uma consciência financeira, você tem uma inteligência financeira. Lembre daquela pessoa que eu cito o exemplo, que eu acho ele um exemplo, que ganha um pouco mais do salário mínimo e tem dinheiro aplicado. Por quê? Porque não vive um padrão de vida que não é dele. Porque ele se paga. Ao longo da vida toda ele se pagou, mas é só 50 pila por mês, isso aí não dá nada. E daí é melhor ter 50 pila por mês guardado do que não ter nada. É melhor ter 10 reais por mês guardado do que não ter nada. O primeiro ano você vai ter 120, o segundo 240 mais os juros, né? E assim você vai crescendo ao longo de 10, 20, 30 anos da sua atividade financeira, que você de fato pode estar produzindo riqueza, constituindo um patrimônio. É extremamente importante que você consiga guardar parte disso, senão o seu esforço vai ser em vão. Eu volto a dizer aquela metáfora que eu falei ali no início, quando a gente estiver sentado na cadeira de balanço, bem velhinho, com 80, 90 anos, passando necessidade, porque não tem um colchão de emergência, não guardou nada. Aí você pensa, mas o que eu fiz da minha vida? O que eu vou deixar na minha vida? Talvez não deixe dívidas, mas também não guardou nada. E a tua segurança, se você precisar de um remédio caro, se você precisar de alguma coisa, àquela altura você vai cortar grama no vizinho para fazer um extra? Ir lá, esquentar a barriga no fogão, fazer um doce, fazer um salgado para vender, para fazer um extra? Ou sei lá, sair vendendo produtos, tantas opções de produtos, tantas opções digitais hoje na internet, Instagram mesmo é uma baita ferramenta de vendas. Com 90 anos você vai pensar em fazer isso, com 80 anos, quando a necessidade estiver latente na sua vida, você vai pensar em fazer isso? Então a vida toda você levou a vida na flauta, a vida toda você viveu super confortavelmente, muitas vezes por status, muitas vezes para só querer mostrar para os outros, porque nem era o seu objetivo, nem era a sua realização, mas pensa assim, todo mundo tem aquele tênis, eu também tenho que ter. Todo mundo está trocando de carro, só eu não. Mas aí aquela frase da mãe, né? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Aquela pessoa que vive saindo no restaurante, vive postando foto de balada, de viagem, será que essa pessoa é economicamente, financeiramente melhor do que você, que talvez tenha um pouquinho guardado? Se aquela pessoa não tem nada guardado e você tem, não importa quanto ela ganha, o que ela vive, como ela vive, você é financeiramente mais sólido do que ela. E ponto. Não adianta a pessoa que gasta 10 mil reais no cartão de crédito, mas não tem R$1 guardado. Aquela pessoa que ganha R$1.500, mas tem 200, 300, 400, 5 mil guardado, ela tem muito mais solidez financeira do que a outra. Primeiro, por quê? Porque ela já vive um padrão que ela pode viver. A outra ainda vai ter que se adaptar a um novo padrão. E não é difícil descer de padrão? É extremamente difícil. É extremamente complicado você ter que baixar de um padrão porque você não soube se controlar lá no passado. E não adianta a gente querer se amargurar por erros do passado. O importante é que a gente corrija isso desde já. Mesmo que você já tenha 60 anos, que você já tenha 70 anos, que você já viva só da sua renda passiva ou de aposentadoria, ainda é o momento de sempre adaptar o seu padrão de vida à sua receita.
E mesmo com 60, 70 anos, você precisa se pagar primeiro. Eu volto a dizer, se pague primeiro é um hábito, é uma rotina, assim como escovar dentes. Você não pode deixar de fazer todo dia de novo. Mentalizar todo dia que você precisa guardar uma parte do dinheiro que você recebe para poder investir. Se pague primeiro, nada mais é do que dizer que guarde uma parte do que você ganha para investir, para construir patrimônio. Mas eu tenho 60 anos, eu não quero mais construir patrimônio. Mas você ainda quer liberdade financeira, não quer? Mas você ainda quer estabilidade financeira. Você ainda quer uma folga financeira, uma segurança. Você quer viver tranquilo a sua velhice. Quem não quer? Mas não adianta eu pensar só aos 60. Você deve continuar o que você começou aos 40, aos 30, aos 20. Você deve continuar aos 60. Talvez você possa diminuir o padrão de se pagar primeiro. Me pagava 20% do meu rendimento. Agora já estou aposentado, já estou com colchão de emergência, já estou com investimentos, a minha renda já subiu. Talvez esses 20% da renda não sejam mais necessários. Você pode diminuir? Claro que pode. Você pode ir ajustando como você quiser. Eu estou dando esses percentuais para que vocês tenham um norte do que é o recomendável, do que é o interessante, do que é o que realmente vai te trazer a segurança. Mas não é o que necessariamente você precisa fazer, tá bom? O importante é que se pague primeiro, faça essa disciplina, crie essa rotina para que você não deixe de ter uma segurança financeira, uma liberdade financeira quando você tiver mais idade, tá bom? O item 2, gente, ao receber o 13º salário, vou acelerar um pouquinho para não estender muito aí, esse assunto eu me empolgo muito, eu acho muito legal e eu quero muito que as pessoas entendam isso e a importância disso, desse simples detalhe de se pagar primeiro, como isso vai refletir. Acho que muitas pessoas aposentadas não precisariam estar passando a necessidade que passam se conseguissem ouvir essa live aos seus 20 e poucos anos. Gente, segundo, ao receber o 13º salário, o que é a primeira coisa que a gente faz? Vamos alugar a casa de praia, vamos comprar presente de Natal para as crianças, para os sobrinhos, para os netos, vamos gastar numa festa, vamos viver, eu preciso viver porque a vida é hoje. Gente, a maioria das pessoas ganha o 13º salário e em janeiro, quando volta das férias, ganha 13º salário final de ano, ganha o adiantamento das férias e em janeiro, quando volta e tem o desconto do adiantamento de férias, já não tem mais dinheiro para pagar suas contas mensais. As pessoas gastam o 13º, gastam as férias, que é nada mais do que o salário antecipado, tudo em padrão de vida, final de ano. Vamos viver que nem um rei, final de ano, em janeiro começa a vir todo aquele estresse a rodo, né? Ele vem a galope, e ele vai te soterrando, ele vai te pisoteando, ele vai acabando com tudo o que você gozou entre o Natal e o Ano Novo. Estou só dando um exemplo, né? Isso pode ser em um momento de férias seus ou em qualquer outra coisa. Mas, gente, o 13º é justamente, quer dizer, ele foi criado para movimentar o comércio de final de ano. Essa é a aplicação dele, essa foi a motivação dele, certo? Mas o 13º, para quem tem consciência financeira, para quem quer mudar de vida financeira, sabe que não pode gastar o dinheiro do 13º, que precisa guardar uma parte do 13º, não precisa guardar o 13º inteiro. Usufrui uma parte dele, mas é um dinheiro que você não precisa mensalmente para viver, porque você vive com R$1.000. O 13º você vai ganhar 2, vai ganhar 1.000 do salário mais 1.000 do 13º. Mais, às vezes, 500 do adiantamento de férias. Então, você vai ter 2.500, você vai ter muito mais dinheiro do que você precisa para viver. Então, você não pode simplesmente largar geral, desgovernar geral e final do ano a gente vê essas loucuras acontecendo no litoral, o pessoal pagando caro. Nada contra, desde que você já tenha estrutura financeira para isso, tá bom? Terceiro item, quando você recebe o seu salário. Então, você recebeu o seu salário, o primeiro item é aumento salarial, segundo item, 13º salário, e o terceiro, quando você recebe o seu salário, você recebeu lá os seus R$1.000, poxa, vou tirar aquele 50 para botar na minha reserva de emergência, tá? Tem que fazer isso. É como eu falei antes já, gente, você arruma dinheiro para pagar a fatura do cartão de crédito, você arruma dinheiro para ir no mercado comprar alguma coisa que você está precisando, você arruma dinheiro para pagar a conta de energia elétrica, você vai arrumar dinheiro para se pagar primeiro. Isso tem que ser como uma despesa qualquer que você tenha em casa, tá bom? Não pode ser assim, se sobrar dinheiro eu deposito. Cara, você não vai depositar, porque você vai gastar na pizza, você vai gastar no sushi, você vai gastar no seu tênis, você vai gastar no seu celular, mas você vai deixar de se pagar, tá bom? Então esqueça essa de que, se sobrar eu vou... Não, se pague primeiro.
Recebeu o salário, bum, um pouquinho do dinheiro vai para lá, imediatamente para o seu cantinho, seu caixinha, para sua despesa no futuro, não agora, tá bom? Quarto item, quando você recebe uma gratificação. Gente, muita gente recebe uma gratificação no salário, PPR, final do ano, ou sei lá, qualquer coisa, e aí pensa assim, poxa, recebi o PPR, pô, que legal, vou torrar tudo, quero comprar aquela jaqueta maneira aí, quero comprar aquele tênis super legal, aquela calça super legal que era cara pra caramba, mas agora eu tenho dinheiro. Lembra que quando você tiver 70, 80 anos, você vai estar sentadinho na cadeira, olhando a vida dos outros, você vai estar pensando assim, olha, o que eu fiz na minha vida? Poxa, só tive calça maneira, né? Mas não tem um puto no bolso. Pensa nisso. Quinto, automatizar investimentos. Gente, esse é o mais interessante na minha opinião, tá? Se você não tem o hábito de se pagar primeiro, automatize os seus investimentos. O que quer dizer isso? Faça uma poupança programada, faça uma previdência privada que já vai debitando mensalmente da sua conta, sem que você perceba. Porque o seu salário vai cair lá dia 10, ou no quinto dia útil, que é dia 7, dia 8, dia 6, enfim, dependendo do mês, e dia 10 você já tem uma poupança programada. Eu não gosto de falar poupança porque eu odeio poupança, mas eu estou falando aplicação programada. O seu banco certamente tem isso, tá? Todos os bancos têm isso hoje. Se ele não tem, troca de banco. Aplicação programada. Então você sabe que eu ganho R$1.000, quero guardar 50 todo mês, eu faço uma poupança, uma aplicação programada, não poupança. Uma aplicação programada todo mês de R$50, ele já vai debitando da minha conta automaticamente. Quem tem previdência privada sabe que ele também debita dali, ou você cria um boleto, né? Você recebe um boleto para pagar todo mês, então você tem essa despesa, você tem esse compromisso, mas na verdade essa despesa está indo para um investimento seu, tá bom? Ele não está indo para custear o nível de vida, e quando você estiver velhinho, você vai lá olhar aquele dinheirinho lá na conta e ele vai estar lá. Tem sensação melhor, tá bom? Sexto, estabelecendo um valor e uma data. Isso é uma forma muito interessante de você se pagar primeiro. Se você não tem o hábito, não tem a disciplina, você não quer fazer poupança programada, aplicação programada, caramba, aplicação programada, esquece poupança não existe, não devia existir. Aplicação programada, você simplesmente coloca lá uma data, que você vai chegar lá, poxa, dia 10, hoje dia 10 é dia de fazer o meu pagamento. Ou dia 8, ou quinto dia útil é o dia de botar fazer meu pagamento. Então, você recebeu o pagamento, se recebe já na conta, tá lá na conta, já bota na aplicação. Coloca num investimento qualquer aí que você ache melhor. Não estou aqui hoje para falar do tipo de investimento. Estou falando para você ter a disciplina de fazer o investimento todo mês. É se pagar primeiro, tá bom? Então, estabelece a data, estabelece o valor. Então, cara, todo mês eu preciso pagar. Então, eu paguei, sei lá, aconteceu comigo já isso também. Paguei minhas contas aqui, eu tô esquecendo alguma coisa. Claro, estava esquecendo de me pagar. E aí, quando eu lembrei disso, eu me lembrei no mês seguinte. Aí eu me paguei 2 vezes naquele mês para valer o do mês anterior, tá bom? Não deixe de se pagar, mesmo se você esquecer no mês, se apertou no mês seguinte, você tem o compromisso de se pagar 2 vezes. Que é um montante, é aquele valor que você estabeleceu. Cara, e aí você pode fazer conta. Você faz uma conta que se eu guardar R$100 por mês, quanto que eu vou ter no ano, no segundo ano, no terceiro ano? Aí você já tem uma previsão. É muito legal. E isso é legal porque isso te motiva. Isso vai te dar mais gás, mais vontade de poder continuar fazendo esse autopagamento. Tá bom? Gente, então é isso, gente. Basicamente, esses são os tópicos. Dei aqui hoje para vocês 6 formas. Então, só recapitulando rapidinho para a gente poder ir para o encerramento da live já, tá? Recapitulando, gente. As 6 formas de você poder se pagar primeiro, os 6 momentos em que você pode se pagar primeiro é: quando receber um aumento salarial, se pague, não gaste, não aumente seu padrão de vida rapidamente. Quando receber o 13º salário, não vai gastar tudo nas férias, segura uma parte disso. Quando você recebe o seu salário mensalmente, você tem que ter uma reservinha lá que você vai aplicar todo mês. Quando você recebe uma gratificação no seu emprego. Quando você automatiza os seus investimentos, aquilo automaticamente, como o nome já diz, já vai direto para o investimento, você já vai estar se pagando automaticamente. E por último, é que você estabeleça um valor e uma data para que você faça esse autopagamento, tá bom? Gente, não tem desculpa para não fazer isso, tá? Quem quer ser independente financeiramente, quem quer ter uma liberdade financeira indiferente do salário que perceber todos os meses,
Não importa. Lembre-se sempre desse exemplo que eu dei do cara que vive com um pouco mais do salário mínimo e ele tem a reserva de emergência e ele se autopaga todos os meses e dá conta de todos os outros custos deles. Tá bom? Dele, do filho dele e tudo mais. Então, gente, pra gente encerrar isso, muito obrigado pela companhia de hoje, sexta-feira à noite. Esse vídeo vai estar no meu perfil, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá aquela força, dá aquele like, deixa seu comentário, me manda um direct que eu respondo todo mundo, que eu justamente preciso dessa opinião de vocês para poder saber se esse conteúdo está sendo legal, para poder mudar talvez a minha métrica, mas eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir isso e a minha função aqui é ajudar o máximo de pessoas possível, tá bom? Gente, um beijão e até segunda-feira às 19 horas, tá bom? Tchau, tchau!